Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Daremos aqui então continuidade ao livro Everyday. Nós paramos aqui na última parte, então, she lets herself be part of it. Ela se deixa ser parte disso, de tudo aquilo que estava acontecendo ali quando eles pegaram o carro. Continuando aqui então, I want to give her a good day. Eu quero lhe dar a ela um bom dia. Just one good day. Apenas, somente um bom dia. I have wandered for so long without any sense of purpose. Aqui o verbo to wander significa vagar. Então eu tenho vagado por tanto tempo, né? So long aqui se referindo ao tempo, uma longa distância, entre aspas, de tempo, um longo período de tempo. Então, eu tenho vagado por tanto tempo sem nenhum senso de propósito, purpose aqui, propósito. And now this ephemeral purpose has been given to me. E agora, esse propósito efêmero foi dado a mim. Então, aqui uma voz passiva, to has been given to me. It feels like it has been given to me. Parece, né? O verbo sentir, to feel, mas pode significar algo como parece, no sentido de que eu sinto, mas não tenho certeza, então é algo que parece como que tenha sido dado para mim, então parece que foi dado para mim. I only have a day to give. Eu só tenho um dia para dar ali, para no sentido de dar o melhor de mim, para tentar, para agir. So, why can't it be a good one? Então, por que não pode ser um bom? Esse one se referindo ao dia, então, por que não pode ser um bom dia, esse único dia? Why can't it be a shared one? Aqui a palavra shared vem do verbo to share, que significa compartilhar. Então, por que não pode ser um dia compartilhado? Why can't I take the music of the moment and see how long it can last? Por que eu não posso pegar a música do momento e ver por quanto tempo pode durar? O verbo to last seria durar no sentido de tempo mesmo. The rules are erasable. As regras são apagáveis, do verbo to erase, apagar. Nós temos também a palavra eraser, que seria borracha, que a gente conhece, então tudo no sentido de apagar. Então as regras são apagáveis, no sentido de que são mutáveis. Ele cria as regras para se adaptar a essa situação de cada dia viver num corpo de uma pessoa diferente, porém ele realmente diz que as regras são apagáveis, ele pode mudar conforme quiser. Então aqui, I can take this, eu posso tomar isso. I can give this, eu posso dar isso, no sentido de que realmente é uma via de mão dupla ali. When the song is over, quando a música acaba, né, está acabada, no sentido de que realmente ela acaba no momento em que ela acaba. She rolls down her window and trails her hand in the air. Aqui o verbo to roll down, no sentido de que fazer o movimento de rolar, né, no sentido giratório, falando ali da maçaneta que você gira para descer a janela do carro. Então ela abaixa a janela do carro, a sua janela ali, and trails her hand in the air. O verbo to trail, também no substantivo trail, o substantivo trail significa trilha, então o verbo to trail pode ser trilhar, no sentido de estar ali vagando, trilhando, com a mão, cortando o vento ali fora da janela com o carro andando. Her hand in the air, então a sua mão dela no ar. Introducing a new music into the car. Introduzindo, então, uma nova música no carro. Então, into,
porque está vindo de fora para dentro, então into the car. I roll down all the other windows and drive faster. Então aqui eu abaixo todas as outras janelas e dirijo rapidamente. Dá a entender aqui que realmente são vidros automáticos ali, né? Então não tem sentido de realmente de você girar a maçaneta, porém o verbo se mantém de como eram os carros antigamente para como a situação é hoje, no sentido de que você está realmente abaixando como se estivesse girando ali, mas no caso você não está rolling down, no caso não está girando, né, para abaixar, mas o verbo se mantém como era utilizado antigamente. All other windows and drive fast, então todas as outras janelas, e dirijo mais rápido. Então faster aqui é o comparativo, fast rápido, faster mais rápido. So the wind takes over. Aqui o verbo to take over significa assumir o controle. Então o vento assume o controle ali da situação. O vento entra por todo o carro. Blows our hair all around. Então aqui o verbo to blow, ele pode significar soprar ou simplesmente ventar. É comum no inglês que eles usem a construção the wind blows, então seria algo como o vento venta. Então é uma construção que a gente não consegue traduzir diretamente porque no português a gente só fala que ventou sem ter um sujeito ali. No inglês eles falam the wind blows our hair all around, seria a ideia aqui, então como se fosse o vento sopra ou o vento venta sobre os nossos cabelos all around, por todo ao redor ali, por toda a parte. Makes it seem like the car has disappeared. Faz parecer, to seem parecer, como se o carro tivesse desaparecido. And we are the velocity, we are the speed. E nós somos aqui, velocity poderia significar tanto velocidade quanto um outro significado que é a rapidez. Como nós vemos que ele usa aqui a palavra speed também, e speed nesse caso significa sim a velocidade, então ele quis dizer que nós somos a rapidez, nós somos a velocidade. Then another good song comes on. Então uma outra música boa vem, né, começa ali a tocar no rádio. And I enclose us again. E eu nos incluo novamente, o verbo to enclose no sentido de incluir. This time taking her hand. Dessa vez pegando na sua mão, na mão dela. I drive like that. Eu dirijo dessa forma, como assim? For miles, então eu dirijo dessa forma por milhas, por quilômetros a gente falaria, né? Nos Estados Unidos eles usam a milha como a medida de medição de distância. Então eu dirijo dessa forma por milhas. And ask her questions. E faço perguntas para ela, que to ask question, a mesma coisa que nós falaríamos o verbo to ask, nós traduziríamos como perguntar, e questions seriam perguntas. Então, não seria perguntar perguntas, seria meio que pleonasmo isso. O ask, então, na tradução, assume o sentido de fazer perguntas. I ask her how her parents are doing. Eu pergunto como estão os pais dela. Então, quando nós fazemos esse tipo de expressão que você fala how someone, alguém, is doing, ou how they are doing, no sentido de como eles estão fazendo, não realmente como eles estão fazendo algo, mas como estão as coisas com eles, como eles estão. What it's like now that her sister is off at college. Então, aqui essa expressão que significa como é agora, esse it's, sentido da situação, como está a situação, como estão as coisas agora. Então, to be like, então, como está ali toda essa situação agora que a irmã dela está
na faculdade. Então, off no sentido de estar fora, fora de casa. Ela saiu de casa e foi ali para estudar na faculdade. Então, college no sentido da faculdade aqui. Então, como estão as coisas agora que a sua irmã, que é a irmã dela, tá fora de casa, saiu de casa e tá estudando na faculdade. If she thinks school is different at all this year. Se ela acha que a escola está diferente, né, no geral, no todo, esse ano. It's hard for her. É difícil para ela. Every single answer starts with the phrase I don't know. É, toda e cada resposta começa com a frase eu não sei. But most of the time she does know. Mas na maioria do tempo ela sabe. Esse does aqui ele aparece para enfatizar. Normalmente você fala essa she knows, somente ela sabe. Mas quando você quer enfatizar uma frase na afirmativa, você traz o verbo principal de volta para a forma neutra do infinitivo e você adiciona o auxiliar ali, que pode ser do ou does, dependendo da pessoa. Então, quando você fala assim, she does know, você diz que ela sabe, mas de uma forma enfática, diferente do que seria she knows somente, significa realmente ela sabe, só isso, uma forma bem mais neutra. Então, ela de fato sabe. If I give her the time and the space in which to answer. Se eu lhe der o tempo e o espaço no qual ela possa responder, no qual responder. Her mother means well, her father less so. Aqui no sentido de to mean, quando você fala que someone means something to someone, então alguém means alguma coisa para alguém. Esse to mean pode significar, de fato, o sentido original, porém nessa construção ele entra mais no sentido da pessoa ter as suas intenções boas ou ruins. Então aqui quando você fala her mother means well, significa algo como a sua mãe tem boas intenções. Well, de bem. Então ela tem boas, né, intenções aqui quanto a tudo, a situação, quanto a ela. Her father less so. Aqui a construção poderia ser traduzida como seu pai, nem tanto, esse less so, nem tanto. Como se a mãe não necessariamente tivesse boas intenções e o pai más intenções contra ela, mas também mais no sentido de que a mãe ela se preocupa mais e o pai meio que deixa um pouco de lado. Her sister isn't calling home. A sua irmã não está ligando para casa. O verbo to call pode significar chamar, quando você chama alguém, realmente com sua voz ali, ou no sentido de fazer uma ligação. Então aqui quis dizer que ela não está fazendo a ligação para a casa deles. But Ryan can understand that. Mas a Ryan pode entender essa situação. School is school. Escola é escola. She wants it to be over. Ela quer que isso acabe. But she's afraid of it being over. Mas ela tem medo disto acabar, que a escola realmente acabe, de quando realmente a escola acabar. Because then she will have to figure out what comes next. Porque então ela terá que descobrir ali, resolver, no sentido de decidir what comes next, o que vem depois. She asks me what I think and I tell her. Ela me pergunta o que eu penso e eu lhe digo, honestly, I'm just trying to live day to day. Honestamente, eu só estou tentando viver dia após dia, dia a dia. It isn't enough, but it's something. Não é o suficiente, mas é alguma coisa.
We watch the trees, the sky, the signs, the road. Nós olhamos, assistimos, poderia ser usado esse verbo aqui mais no sentido de você estar olhar, vendo eles passar. As árvores, o céu, signs pode significar às vezes sinais, mas quando você está se referindo especificamente ao trânsito, ele é usado para se referir às placas de trânsito. Não de fato o sinal como um semáforo, mas de uma forma geral, todas as placas e as identificações de trânsito. The road, a rodovia ou a estrada. We sense each other. Nós sentimos um ao outro, né, cada um ao outro, no sentido de sentimento, que você consegue sentir a situação ali de acordo com como as coisas estão se desenvolvendo. The world right now is only us. O mundo, aqui agora, neste momento, é somente nós. We continue to sing along. Nós continuamos a cantar junto. And we sing with the same abandon. E nós cantamos com o mesmo abandono, no sentido de que você não se preocupa com nada, está ali sem nada te restringindo, botando limitações. Not worrying too much if, né, não se preocupando muito se our voices hit the right notes or the right words. Se as nossas vozes atingem as notas corretas ou as palavras corretas. We look at each other while we are singing. Nós olhamos para cada um, nós olhamos um para o outro enquanto nós estamos cantando. These aren't two solos. Esses não são dois solos. This is a duet that isn't taking itself at all seriously. Esse é um dueto que não está take something seriously. Seria levar a sério. Essa expressão significaria levar a sério. At all, de forma alguma aqui. Então, essa frase quer dizer que este é um dueto o qual não está levando a sério de forma alguma. It is its own form of conversation. Isso, esse dueto, essa situação, é a sua própria, it's possessivo, on própria, então isso é a sua própria forma de conversação, é a sua própria forma de conversação. You can learn a lot about people from the stories they tell. Você pode aprender muito sobre as pessoas das histórias que elas contam, então, a partir das histórias que elas contam. But you can also know them from the way they sing along. Mas você também pode conhecer, saber mais sobre elas, da forma com que elas cantam. Sing along aqui novamente, sempre se referindo ao cantar junto, quando tem uma música tocando e você canta junto com aquela música original. Whether they like the windows up or down. Whether aqui, se elas gostam das janelas erguidas ou abaixadas. If they live by the map or by the world. Se elas vivem pelo mapa ou pelo mundo, através do mapa ou através do mundo, no sentido aqui de que viver by the map, né, pelo mapa, seria quando você segue certinho ali as regras do passo a passo que tinha passado, ou se você vive pelo mundo, que você tem todo o mundo aberto de infinitas possibilidades, que você pode decidir e cada vez pensar em seguir um caminho diferente. If they feel the pull of the ocean. Se elas sentem, pull pode significar puxar, nesse sentido aqui, se referindo à atração do oceano. She tells me where to drive. Ela
me diz para onde dirigir. Off the highway. Off no sentido de fora, então fora, saindo da via expressa. The empty back roads. Empty, vazias. Back roads seriam aquelas estradas, no sentido aqui, menores, meio que paralelas, um pouco vicinais. Back no sentido de voltar, realmente seriam estradas que você pega para fazer um retorno, então são as estradinhas menores ali, mais laterais. As estradas menores de retorno, vazias. This isn't summer. Isso não é verão. This isn't weekend. Também não é final de semana. It's the middle of a Monday. É o meio de uma segunda-feira. And nobody but us is going to the beach. E ninguém, a não ser nós, está indo para a praia. Então, nessa construção, o but não significa mas, um porém, mas no caso aqui como a não ser nós, se referindo às pessoas aqui. I should be in English class, Ryan says. Eu deveria estar na aula de inglês, disse a Ryan. I should be in bio. Eu deveria estar em biologia. I say, accessing Justin's schedule. Eu digo, acessando o cronograma ali, o calendário, pode também ser, do Justin. Seu calendário de aulas ou seu cronograma. We keep going. Nós continuamos indo, seguimos em frente. When I first saw her, quando eu a vi pela primeira vez, she seemed to be balancing on edges and points. Então, ela parecia estar, aqui nós temos uma expressão, a palavra somente edge significa extremidade, points, ponto. Nós temos uma expressão que quando você se refere to balance on edge, significaria algo como você estar ali se equilibrando no limite, no sentido que você está sobre uma extremidade, talvez como se eu estivesse meio que ali em cima do muro, poderíamos traduzir. Então, sobre uma extremidade de uma superfície e pontos, então ela está ali se equilibrando meio que no limite, em cima do muro de extremidades e pontos. Now, the ground is more even, welcoming. Agora, o chão é mais even, aqui significa plano, então é algo usado para se referir quando algo é mais homogêneo, essa palavra even. No caso do chão, quando você fala que the ground is even, or more even, nesse caso, significa que o chão está mais plano, no sentido de mais extenso e uniforme. Não necessário agora ela estar ali se equilibrando nessas superfícies. Welcoming, acolhedor. I know this is dangerous. Eu sei que isso é perigoso. Justin is not good to her. Justin não é bom para ela. I recognize that. Eu reconheço esse fato que o Justin não lhe trata bem. If I access his memories of her, I see tears. Se eu acessar suas memórias dela, a respeito dela, eu vejo lágrimas. Fights and remnants of peaceable togetherness. Brigas e os restos ou requisitos, essa palavra remnants, of peaceable togetherness. Temos a palavra aqui together, que significa junto, estar junto. Então, aqui se tornando um substantivo, adicionando ness ao final. Togetherness pode ser usado para se referir a uma união, a palavra união. Passable seria relacionado à palavra pass, que seria passar, algo que é transitório. Então aqui poderia ser uma união passável ou transitável, meio transitória ali, no sentido de que eles estão sempre nesse brigas e vai e vem, então esses problemas, alguma união aqui, não estão sempre bem juntos ali todo o tempo, algo estão um pouco aqui juntos, um pouco separado, então
algo que é meio sempre transitório, essa união. She's always there for him. Ela está sempre lá para ele. And he must like that. E ele deve gostar disso. His friends like her. Os amigos dele gostam dela. And he must like that too. E ele deve gostar disso também. But that's not the same as love. Mas isso, o gostar, não é o mesmo que amar, mesmo que o amor. She has been hanging on to the hope of him for so long that she doesn't realize there isn't anything left to hope for. Então aqui temos uma frase mais longa, com alguns sentidos aqui que nós podemos traduzir aqui essa expressão to hang on to something quer dizer agarrar-se a. Então aqui se refere à esperança, hope of him, aqui no sentido de que ela espera algo dele, espera algo bom dele. Então isso quer dizer que ela tem se agarrado à esperança de algo dele, algo bom que venha dele, ou que ele mude, melhore, for so long, por tanto tempo, that she doesn't realize, que ela não se dá conta, there isn't anything left to hope for, que não há, there isn't, não haver, não há nada, nada sequer, left to hope for. Então, quando você diz que there is or there isn't anything or something left, no sentido de deixado, de sobra, então como se tivesse realmente ficado alguma coisa, então não há mais nada para ter a esperança, para esperar, to hope for. Então, ela tem se agarrado à esperança dele mudar por tanto tempo que ela não se deu conta de que não há nada mais para que ela possa esperar, ter essa esperança. They don't have silences together. Eles não têm silêncios, momentos calmos juntos. They have noise. Eles têm, né, barulho, momentos de tensão ali. Mostly his. Na maioria dele, esses barulho, noises, mostly his noises. If I tried, I could go deep into their argument. Se eu tentasse, eu poderia me aprofundar, to go deep, ir mais profundamente, me aprofundar nas suas discussões, esse argument, se referindo a discussões aqui no sentido realmente ruim da palavra discutir, mas no sentido de briga mesmo. I could track down whatever shards he's collected from all the times he's destroyed her. Então, eu poderia, track down significa rastrear, então eu poderia rastrear whatever, qualquer que seja, quaisquer que sejam, os shards. Shard pode se referir a fragmento de algo ou caco, no sentido de quando você realmente quebra, destrói e fica os cacos ali, os fragmentos, os pedaços. Então, eu poderia rastrear qualquer que seja os fragmentos que ele tenha coletado de todas as vezes, times aqui se refere a vezes, então de todas as vezes que ele a destruiu. If I were really Justin, se eu fosse realmente Justin, I would find something wrong with her. Eu iria, né, procurar encontrar ali algo de errado com ela. Right now, tell her, yell. Agora mesmo, lhe dizer, gritar. Bring her down, né, trazê-la para baixo. Put her in her place, colocá-la no seu lugar. But I can't, I'm not Justin. Mas eu não posso, eu não sou Justin. Even if she doesn't know it. Mesmo que ela não saiba disso. Let's just enjoy ourselves, I say.
Vamos apenas aproveitar nós mesmos, aproveitar essa situação com nós mesmos, a presença de cada um de um ao outro. Eu digo, ok, she replies, né? Ok, ela responde. I like that. Eu gosto disso. I spend so much time thinking about running away. Eu gasto, né, eu passo tanto tempo pensando sobre to run away, fugir, então sobre o ato de running away, de fugir. It's nice to actually do it. É legal, é bom, né? Actually significa de fato, uma palavra que pode significar atualmente, porém no contexto ela adquire o significado de fato. It's nice to actually do it. Então é legal, é bom de fato fazer isso. It se referindo ao running away, fugir ali. For a day, por um dia. It's good to be on the other side of the window. É bom estar do outro lado da janela. Então ela aqui se refere ao lado de fora, como se ela realmente estivesse sempre trancada em algum lugar do lado de dentro, vendo fora através da janela o mundo. Agora ela é running away ali, ela está fugindo, né, mesmo que só por um dia. Então ela está agora do lado de lá, do outro lado da janela, do lado de fora. I don't do this enough. Eu não faço isso o suficiente. Enough ali, o suficiente. There are so many things inside of her that I want to know. Há tantas coisas dentro dela que eu quero saber, que eu quero conhecer. And, at the same time, e ao mesmo tempo, with every word we speak, com cada palavra que nós falamos, I feel there may be something inside of her that I already know. Eu sinto que deve haver alguma coisa dentro dela que eu já conheço. Already aqui significa já. Eu já conheço, que eu já sei. When I get there, quando eu chegar lá, we will recognize each other. Nós vamos reconhecer um ao outro. We will have that. Nós vamos ter isso, essa situação, esse momento. I park the car and we head to the ocean. O verbo to park, estacionar. Eu estaciono o carro e nós nos dirigimos ao oceano. Aqui a palavra head, como substantivo, pode significar cabeça, mas nesse caso é no sentido de que você, como se apontasse com a cabeça e seguisse naquela direção. O fato de realmente significa você se dirigir para aquela direção. Então, estaciona o carro e nós nos dirigimos para o oceano. We take off our shoes and leave them under our seats. Nós retiramos, take off, aqui retirar, tiramos os nossos sapatos e os deixamos sob os nossos assentos, aqui o assento do carro, então embaixo do assento do carro. When we get to the sand, quando nós chegamos até a areia, então essa expressão to get to somewhere, to get to a place seria você chegar até algo, algum lugar. Então, quando nós chegamos até a areia, I lean over to roll up my jeans. Então eu me abaixo, no sentido de que eu me debruço para baixo ali, to roll up my jeans, para enrolar para cima, ali no caso, o meu jeans. Então se referindo à barra da calça. While I do, enquanto eu faço.
Rhiannon runs ahead. Rhiannon corre na frente. When I look back up, quando eu olho de volta para cima, tinha se abaixado, então quando eu olho para cima de volta, she is spinning around the beach. Ela está girando ao redor por toda a praia. Kicking up sand, né, chutando ali para cima areia. Calling my name, chamando o meu nome. Everything at that moment is lightness. Tudo naquele momento é. Aqui essa palavra pode significar tanto leveza quanto claridade, no sentido de luz. Que a palavra light pode significar luz como um substantivo ou leve. Então, quando colocamos o ness e se torna um substantivo, pode se referir tanto à leveza ou à claridade do momento iluminado ali, de não ser escuro, obscuro. She is so joyful. Ela está tão alegre, contente nessa palavra joyful. I can't help but to stop for a second and watch. Eu can't help seria eu não posso evitar, mas apenas parar por um segundo e assistir, ficar ali olhando. Witness, testemunhar. Tell myself to remember, dizer a mim mesma para se lembrar desse momento. Come on, she cries. Come on, vamos lá. Ela pede, cry não no sentido de chorar, mas quando você pede como se quase estivesse suplicando algo, like, como se você dissesse algo, por favor, né, vamos lá. Get over here, vem aqui, vem cá. I'm not who you think I am. Eu não sou quem você acha que eu sou. I want to tell her. Eu quero lhe dizer. But there's no way. Of course, there's no way. Mas não tem jeito. É claro, não tem jeito, não tem como dizer isso. We have the beach to ourselves. Nós temos a praia para nós mesmos. The ocean to ourselves. O oceano para nós mesmos. I have her to myself. Eu a tenho, eu a tenho para mim mesmo. She has me to herself. Ela me tem para si mesma. There is a part of childhood. There is childish. Há uma parte da infância que é infantil, no sentido de imaturo. And a part that is sacred. E uma parte que é sagrada. Suddenly, repentinamente, de repente, we are touching the sacred part. Nós estamos tocando essa parte sagrada. Running to the shoreline. Correndo para a margem da praia, que se refere shoreline. Feeling the first cold burst of water on our ankles. Sentindo o primeiro, pode ser, essa palavra burst pode ser traduzida como um estouro ou um rebento ali de água fria, um rebento frio de água nos nossos ankles, calcanhares. Reaching into the tide to catch at shells. Alcançando a maré para pegar conchas. Before they web away from our fingers. Antes que elas vazem, né, se vão ali dos nossos dedos. Então esse phrasal verb aqui, ebb away, to ebb away, sentido de vazar, no sentido de cair, passar por entre os dedos. We have returned to a world that is capable of glistening.
nós voltamos ao mundo que é capaz de brilhar, no sentido de glistening, do verbo to glisten, to brilhar. And we are wading deeper within it. Wading, nesse caso, significa caminhar, pode significar algo como patinar, avançar ou caminhar lentamente. Então, caminhando, avançando lentamente, mas profundo, mais profundamente, por dentro dele, within it, em direção ao seu interior. We stretch our arms wide. Esse wide significa amplo, de uma forma extensa. Então, o verbo to stretch seria esticar ou alongar. Então, nós esticamos amplamente nossos braços, nós nos alongamos bastante. As if we are embracing the wind. É como se nós estivéssemos abraçando ali, agarrando todo o vento. She splashes me mischievously. Então, essa palavra aqui significa maliciosamente, mischievously. Splash seria o verbo, pode ser borrifar, espirrar, no sentido de espirrar água. Então, ela está espirrando, jogando água em mim de uma forma maliciosa. And I mount a counterattack. E eu, monto, preparo ali um contra-ataque. Our pants, our shirts get wet. Nossas calças, as nossas camisas ficam molhadas. But we don't care. Mas nós não nos preocupamos, nós não ligamos. We are carefree. Carefree significa despreocupado, então nós estamos despreocupados ali com esta situação. She asks me to help her build a sand castle. Ela me pede para lhe ajudar a construir um castelo de areia. And as I do, e enquanto eu faço, she tells me about how she and her sister would never work on sandcastle together. E ela me diz, ela me conta sobre como ela e a sua irmã nunca trabalhariam em construir ali, um castelo de areia, ou castelos de areia juntas. It was always a competition. Sempre era uma competição. With her sister going for the highest possible mountains. Com a sua irmã indo para as mais altas possíveis montanhas, while Rhiannon paid attention to the detail. Enquanto a Rhiannon tomava ali mais atenção, maior cuidado aos detalhes. Wanting each castle to be the dollhouse she was never allowed to have. Querendo que cada castelo fosse a casa de boneca ali, Doll significa boneca, dollhouse é a casinha de boneca, que ela nunca foi permitida a ter. Mais ou menos, de novo aqui a voz passiva, poderíamos também se referir como a casa que nunca foi permitido a ela ter. I see echoes of this detail now. Eu vejo ecos desse detalhe agora. As she makes turrets bloom from her cupped hands. Que, ao passo que ela faz turrets, seriam torres, as torres do castelo, bloom, desabrochar, no sentido de flor mesmo, que ela é usada essa palavra, mas ali ela está construindo, então está fazendo aparecer, então as torres estão desabrochando das suas mãos cupped, em forma de cup. Cup seria xícara, então pode ser referido como mãos em concha ou em formato ali de xícara, que realmente forma uma concha assim na mão. I, myself, have no memories of sandcastles. Eu mesmo não tenho nenhuma memória de castelos de areia. But there must be some sense memory attached.
mas deve ter alguma memória sensitiva ali relacionado, anexado. Because I feel I know how to do this. Porque eu sinto que eu sei como fazer isso. How to shape this, né? Como dar forma a isso. When we are done, quando nós estamos finalizados, quando está acabado, está tudo feito, we walk back down to the water to wash off our hands. Então nós voltamos, de volta ali descemos em direção à água para lavar as nossas mãos. Aqui nós usamos o wash off, temos esse off que é no sentido de tirar, quando você tem realmente algo físico ali, uma sujeira que você tá na mão e você quer lavar e tirar aquilo, no caso da areia, você usa wash off, então seria lavar as mãos. I look back and see the way our footsteps intermingle to form a single path. Eu olho para trás, olho de volta e vejo a forma com que as nossas pegadas, footsteps seria pegadas, intermingle, misturam-se para formar um único caminho. Path é o caminho. What is it? O que é isso? Ela pergunta. Seeing me glance backward. Me vendo. Esse glance seria dar uma olhada, me olhando para trás. Backward, para trás. Seeing something in my expression. Vendo algo na minha expressão. How can I explain this? Como posso explicar isso? The only way I know is to say thank you. A única forma com que eu sei é dizer obrigado. She looks at me as if she's never heard the phrase before. Ela olha para mim como se ela nunca tivesse ouvido a frase antes. For what? She asks. Pelo que? Ela pergunta. For this, I say. For all of it. Por isso, eu digo. Por tudo isso. This escape, the water, the waves, her. Essa escapada, a água, as ondas, ela. It feels like we've stepped outside of time. Parece, né? Sinto como se nós tivéssemos pisado fora do tempo. Como se o tempo tivesse parado ali. Even though there is no such place. Mesmo que não há um lugar como tal, such ali assim como tal, mesmo que não haja um lugar como tal. There's still a part of her that is waiting for the twist. Ainda tem uma parte dela que está esperando pela virada ali no enredo, como se fosse o enredo da história. Em história usa esse termo plot twist, que seria a virada do enredo, quando as coisas mudam e ela está ali esperando por esse twist, essa virada, essa reviravolta. The moment when all of this pleasure will jackknife into pain. O momento em que todo esse prazer, essa alegria, irá jackknife. Jackknife como substantivo significa canivete. Então aqui, sentido de apunhalar, né? Como se fosse apunhalar pelas costas, realmente em dor, transformando-se em dor, do pain. It's okay, I tell her. It's okay to be happy. Está tudo bem, eu lhe digo. Está ok, tudo bem ser feliz, estar feliz. The tears come to her eyes. As lágrimas, né, vêm aos seus olhos. I take her in my arms. Eu lhe tomo nos meus braços. It's the wrong thing to do. É a coisa errada a se fazer. But it's the right thing to do. Mas é a coisa certa a se fazer. I have to listen to my own words. Eu tenho que ouvir as minhas próprias palavras. Happiness
is so rarely a part of my vocabulary. Alegria, happiness, colocamos ali o ness no final, vira um substantivo de happy, alegre. Happiness, a alegria, está tão raramente, é tão raramente uma parte do meu vocabulário. Because for me, it's so fleeting. Porque para mim é tão fugaz, fugitivo, no sentido de transitório realmente, já que ele vive ali cada dia no corpo de uma pessoa, então aquilo sempre irá acabar no final do dia. I'm happy, she says. Really, I am. Eu estou feliz, ela diz. Realmente, eu estou. Justin would be laughing at her. Então, Justin estaria dando risada dela. Laughing at someone, dar risada de alguém. Justin would be pushing her down into the sand. Então, Justin a estaria empurrando, a jogando para a areia. Então, push down, push someone down. Quando você empurra alguém, joga para o chão, para baixo. To do whatever he wanted to do. Para fazer o que quer que fosse que ele quisesse fazer. Justin would never have come here. Justin nunca teria vindo aqui. I am tired of not feeling. Eu estou cansado de não sentir. I am tired of not connecting. Eu estou cansado de não conectar. I want to be here with her. Eu quero estar aqui com ela. I want to be the one who lives up to her hopes. Eu quero ser aquele, to be the one, ser aquele que lives up to significa viver de acordo com. Então, eu quero ser aquele que vive de acordo com as esperanças dela. If only for the time I'm giving. Mesmo que somente por esse tempo que me é dado. The ocean makes its music. O oceano faz a sua música. The wind does its dance. O vento faz a sua dança. We hold on. Nós nos mantemos firme ali. O verbo hold on, persistir ou manter-se firme. At first, we hold on to one another. Primeiramente, nós nos mantemos firmes um ao outro, nos persistimos ali um ao outro. But then it starts to feel like we are holding on to something even bigger than that, greater. Mas então, começa ali a sentir, a parecer como se nós estivéssemos nos mantendo firme, nos agarrando, persistindo a algo mais ainda maior que isso, greater, bem maior. What's happening? Rhiannon asks. O que está acontecendo? Ela pergunta. Shh, I say, né? Shh, no sentido de silêncio, I say, don't question it. Não questione. Não pergunte, não questione sobre isso. She kisses me. Ela me beija. I have not kissed anyone in years. Eu não beijei ninguém sequer por anos. I have not allowed myself to kiss anyone for years. Eu não me permiti beijar ninguém por anos. Her lips are soft as flower petals. Seus lábios são macios como pétalas de flores. But with an intensity behind them. Mas com uma intensidade por trás deles. I take it slow. Eu tomo isso lentamente. Como eu recebo esse beijo lentamente. Toda essa sensação.
Let each moment pour into the next one. Então, eu deixo cada momento se derramar no próximo. Feel her skin, her breath. Sentir a sua pele, o seu respiro, o seu respirar. Taste the condensation of our contact. Sinto, no sentido de sabor mesmo, a condensação do nosso contato. No sentido de saborear ali a condensação do contato deles. Linger in the heat of it. Linger pode ser no sentido de hesitar, tardar, demorar, como se você realmente se mantivesse ali adiando propositalmente aquele momento para que ele pudesse se estender no calor daquele momento, the heat of it. Her eyes are closed and mine are open. Os olhos dela estão fechados e os meus estão abertos. I want to remember this as more than a single sensation. Eu quero lembrar disso, quero me lembrar disso, mais do que uma simples, uma singular sensação. I want to remember this whole. Eu quero me lembrar disso por completo, como um todo. Bom, e por hoje nós ficamos por aqui, então. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo pelo iTalk. Um bom estudo, muito obrigado e até a próxima.